Já começou. Já começou? Boa noite a todos, boa noite, caro concurseiro, boa noite, meus amigos. Aqueles que vão ver essa aula no YouTube, eu peço que, se puder, possam se inscrever no meu canal. Aqueles que vão ver aqui pelo Facebook, eu quero também dar uma boa noite a vocês. Não, ficou grande. E dizer que a nossa aula já vai começar em instantes. Eu estou vendo só a questão de vídeo aqui, como ficaria melhor. Mas desse jeito aí eu vi que o slide ficou muito pequeno, então vou ter que botar a minha foto menor e o slide maior. Então, pessoal, a gente vai fazer uma outra série de questões sobre história de Cabo Frio e também sobre o meio ambiente da cidade de Cabo Frio. Então, eu espero que vocês possam participar. Eu soube agora há pouco por esse aplicativo StreamYard que os comentários de vocês não aparecem aqui para mim na plataforma. Então, eu estou fazendo essa live usando também o meu celular para que, quando vocês perguntarem, enviarem algumas questões, eu consiga ler aqui e poder responder as questões ao vivo para vocês. Então, pessoal, boa noite a todos aí. Então, é um enorme prazer fazer mais uma aula com vocês. Então, a gente vai começar aqui. Primeiro, eu queria mostrar a foto do Pelourinho de Cabo Frio para vocês. As primeiras questões hoje da noite vai ser sobre o Pelourinho. Ele é um dos mais antigos monumentos da cidade de Cabo Frio. É um monumento que existe aí desde o século XVII em Cabo Frio, mais corretamente aí no ano de 1660, e a gente vai fazer algumas perguntinhas sobre ele. Então a gente vai começar com a primeira questão aqui, ó. O Pelourinho de Cabo Frio foi colocado por volta de 1660. Aí eu quero saber se ele foi colocado em frente à Câmara Municipal da cidade, letra A, em frente ao Cáritas, em frente ao convento Nossa Senhora dos Anjos, ou na Praça da Matriz Nossa Senhora da Assunção. Então essa é uma questão, possivelmente pode cair alguma coisa sobre o Pelourinho no concurso de vocês, e por isso hoje eu comecei falando sobre ele. E aí eu queria que você respondesse aí para onde vocês acham que ficava o Pelourinho da cidade de Cabo Frio. Lembrando também que poucas cidades no Brasil tinham um Pelourinho. Então, muito poucas cidades no Brasil tinham um Pelourinho. Algumas cidades e vilas mais importantes no período colonial, eles recebiam esse Pelourinho. A maioria das cidades brasileiras não tinham. Então, tanto em Portugal como no Brasil, nas principais cidades coloniais, eram colocados aí o Pelourinho. Então a pergunta é: aonde ficava o Pelourinho de Cabo Frio? Se a letra A era em frente à Câmara Municipal, letra B em frente ao Cáritas, letra C em frente ao convento Nossa Senhora dos Anjos, ou letra D na Praça da Matriz Nossa Senhora da Assunção? Então, pessoal, a resposta a essa questão é a letra D, ou seja, o Pelourinho ficava em frente à Matriz Nossa Senhora da Assunção. Então, ali onde hoje nós chamamos de Praça Porto Rocha, na verdade, o nome original daquela praça é Praça da Matriz. E era em frente dela que ficava o Pelourinho quando o Cabo Frio mudou o centro da cidade, que ficava na passagem de 1616 a 1660, e ele vai mudar em 1660 e vai ficar entre a Matriz Nossa Senhora da Assunção e o convento ali debaixo do outeiro do Tairu, debaixo do Morro da Guia. Então, a resposta para essa questão aí é a letra D. Então, tem até um comentáriozinho que eu deixei lá, ó, o Pelourinho de Cabo Frio ficava na Praça da Matriz Nossa Senhora da Assunção. Essa daí é uma foto muito, muito legal, uma foto muito antiga, de 1915, do nosso museu aí, o Cáritas, que é o principal museu de toda a região dos lagos, um museu muito bonito, que eu já, por 2 vezes, eu lancei livros dentro desse museu, então é um museu lindíssimo. E lembrando também, já que eu falei de livros, que essas questões que eu estou colocando aqui na aula são questões do meu livro, do Roteiro Ambiental e Patrimonial da cidade de Cabo Frio, que o e-book está para sair daqui umas 2, 3 semanas no máximo,
e que o livro impresso vai sair aí no final de maio, para início de junho. Então, boa noite a todos que estão entrando aqui. Vamos lá. Segunda questão. Os pelourinhos eram colocados em cidades e vilas importantes de Portugal e do Brasil, especialmente no período colonial. Tinham a finalidade A, de castigar escravos fugitivos, B, de afixar os editais das câmaras e expunham-se às vistas do povo os criminosos que deveriam ser castigados, letra C, de serem utilizados em cerimônias religiosas, e letra D, de serem utilizados pelos inquisidores da Igreja Católica. Então aí eu estou perguntando para vocês, não o local que ele ficava, que é a questão 1, mas o que eu quero saber é qual era a finalidade de um pelourinho, tanto em Portugal como na sua colônia, aqui no Brasil, que os historiadores chamam de América Portuguesa. Ou seja, qual era a finalidade desse instrumento? Para que servia o pelourinho? É isso que eu estou querendo saber de vocês aqui. Então, ó, pessoal, vamos dar... A maioria das pessoas, vou começar comentando a errada, vão colocar aí, numa eventual prova de concurso, a maioria das pessoas, com certeza, iriam responder que é a letra A, que seria para castigar escravos. Mas está errado. A resposta a essa questão é a letra B. Ou seja, os pelourinhos eles ficavam nesses locais estratégicos, como eu dei exemplo, na Praça da Matriz, na praça principal de uma vila, de uma cidade, porque eles tinham duas finalidades. A finalidade principal era de afixar os editais da Câmara Municipal, lembrando, pessoal, que no período colonial não existia prefeitos nem prefeitura. Quem dirigia a cidade era a Câmara Municipal e os vereadores nessa época eram chamados de homens bons, homem bom, isso que eles eram chamados. Então, quem dirigia a cidade era a Câmara Municipal e a Câmara Municipal colocava os seus editais, ou seja, aquilo que eles queriam que a sociedade soubesse, as suas resoluções, eles afixavam no pelourinho e aí ficava à vista de todos os moradores. E a segunda coisa para que servia o pelourinho era também para expor os criminosos que deveriam ser punidos e castigados. Então, cuidado. Alguns escravos fugidos, eles eram castigados no pelourinho, mas não era somente escravos fugidos. No pelourinho também se colocavam criminosos comuns, se colocavam homossexuais, acontecia muito em cidades imperiais colocarem homossexuais para serem castigados. Então, isso era muito comum. Então, então a resposta para essa questão é a letra B. A letra C é um absurdo total, de ser utilizado em cerimônia religiosa, não era esse fim do pelourinho. O pelourinho era um instrumento cívico e não religioso. E a letra D é pior ainda, ele não era usado pelos inquisidores da Igreja Católica. Então, a resposta aí é a letra B. Aqui é a foto do Cáritas atualmente, é assim que está o museu, o Cáritas aí. Então, só para vocês compararem com essa foto aqui, ó, de como ele era em 1915 e como ele é hoje em 2021. Então, ó, é o mesmo museu, o museu é lindo por dentro, é um museu lindíssimo. Então, vamos lá. Agora, uma pergunta sobre o Cáritas bem interessante. Olha, o Cáritas, a Casa de Caridade Latim, ou Casa da Roda, é um museu no centro de Cabo Frio. Um grande artista erradicado no município dá nome ao museu. Aí eu estou perguntando qual é o artista, que não é cabo-friense. Ele é um artista erradicado em Cabo Frio, um artista de renome internacional. Esse artista ele é famoso, ele foi famoso, ele é falecido no Brasil, em vários países do mundo, foi premiado em muitos países. E aí eu estou perguntando, qual artista dá nome ao museu, dá nome ao Cáritas? Seria ele, letra A, Carlos Escria? Seria ele, José de Dome? Seria ele, Volney Teixeira? Ou seria ele o primeiro romancista do Brasil, aí, o cabo-friense Teixeira e Souza? Então, pessoal, qual seria a resposta para essa questão? Quem é que colocou o nome dele no museu? Ou melhor, quem é que foi homenageado pela Prefeitura de Cabo Frio e dá o nome ao Cáritas? Seria Carlos Escria, José de Dome, Volney Teixeira ou
Teixeira e Souza. Só para falar aí, ó, o Carlos Escrias, ele foi um grande pintor, um grande artista plástico, além de ter outras funções importantes, assim como José de Dome. Ele foi grande pintor e grande artista plástico, os dois conhecidos internacionalmente. O Volney Teixeira é o principal fotógrafo da cidade de Cabo Frio, as fotos antigas, lindíssimas de Cabo Frio, que estão aí nas redes, na internet. Inclusive tem um livro magnífico com as fotos dele, da cidade, que é um livro lindíssimo. Esse é o Volney Teixeira, que fez fotos de Cabo Frio do período de 1915, 1920, fotos antigas e lindas da cidade. E o Teixeira e Souza viveu no século XIX e foi o primeiro romancista do Brasil. Então, pessoal, quem que empresta o nome ao museu aí? Ó? Então, a resposta é José de Dome. Foi esse grande artista sergipano, conhecido internacionalmente, que dá nome ao Museu Caritas. Então, por isso que se você colocar no Google, na internet, Museu José de Dome, vai aparecer aí a foto do Caritas, porque, de fato, logo após o falecimento de José de Dome, a Prefeitura de Cabo Frio o homenageou por ele ser um sergipano erradicado em Cabo Frio, que amava a cidade de Cabo Frio e amava pintar as belezas cabo-frienses. Então, a resposta para essa questão aí é o grande pintor sergipano, o grande artista sergipano, José de Dome. Vamos à nossa quarta questão. Uma outra questão aí sobre o Caritas, que é, como eu falei, o museu mais importante de Cabo Frio e que tem muita facilidade aí de cair no concurso de Cabo Frio. Então, esse museu aí facilmente cairia no concurso da cidade de Cabo Frio. Então, mandar uma boa noite aqui para minha amiga Zilma, mandar uma boa noite para o meu amigo Lucas Viana, mandar uma boa noite aqui para minha amiga Marília. Então, boa noite a todos aí. Espero que vocês possam também participar. Mas vamos lá, nossa questão aqui, a outra questão. Então, pessoal, ó, o Caritas já teve sua pedra fundamental lançada e foi inaugurada em... Eu quero saber o ano que o Caritas teve a sua pedra fundamental lançada e o ano da sua inauguração. Então, na verdade, isso é uma questão para você completar. Então, você vai dizer para mim em qual ano ele foi lançada a sua pedra fundamental e em qual ano ele foi inaugurado. Por ele ser o museu mais importante da cidade, eu não duvido muito que caia questões sobre ele na prova. Eu acho muito fácil de questões sobre ele caírem na prova. Então, pessoal, vamos lá. Em que ano vocês acham aí que o Caritas foi lançada a sua pedra fundamental e que ano ele foi construído? Lembrando que o Caritas foi construído por conta de um esforço muito grande da Câmara Municipal e também um esforço muito grande da Irmandade de Santa Isabel, que é a mesma Irmandade que é dona do Hospital Santa Isabel, que é um dos principais hospitais da cidade. Era essa Irmandade que era responsável por cuidar do Caritas. Então vamos lá, ó. Vamos aqui nossa resposta. A resposta é a letra A, ou seja, tanto a pedra fundamental quanto foi lançada em 1836 e a inauguração do museu ocorreu em 1840. Essa é uma foto muito bonita 3D do interior do Caritas, uma foto lindíssima aí do interior desse museu. Então, vamos lá, vamos seguir. Deixa eu só marcar aqui. Então, pessoal, quinta pergunta também sobre o Caritas. Essa talvez seja a pergunta mais importante. O Caritas também era chamado de Casa da Roda. Isso porque foi erguido para fazer farinha numa roda de moagem, foi erguido como museu, tendo seu aspecto arredondado, foi erguido como Casa da Caridade e recebia crianças abandonadas na roda dos expostos, foi a primeira cadeia pública do município com celas em formato arredondado.
Então, essa questão, como eu dei mole aqui e deixei a resposta na tela, vou passar logo por ela. Então, vamos aqui na sua resposta. Então, pessoal, ó, o Cáritas, ele era chamado de Casa da Roda porque ele possuía no seu interior uma roda que é chamada Roda dos Expostos, que recebiam crianças abandonadas pelos seus pais. Então, eu botei até aqui no comentário, ó, o Cáritas era também chamado de Casa da Roda porque em suas dependências havia a Roda dos Expostos, local onde os pais, no início da noite, deixavam seus filhos para serem criados pela Irmandade de Santa Isabel. Então, eu sempre digo aqui que um dos museus aqui que eu considero mais importante de Cabo Frio e um dos bens patrimoniais que eu considero mais importante, com a história mais bonita, é o Cáritas. Isso por quê, pessoal? Porque o Cáritas, ele foi construído, e o nome dele já diz, Cáritas é uma palavra latina que significa casa de caridade. E ela era usada para que pais viessem ao anoitecer, por volta de 7, 8 horas da noite, e abandonavam seus filhos na chamada Roda dos Expostos. Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, a réplica da Roda dos Expostos, que foi colocada no museu em 2012. Mas só vou explicar para vocês um pouquinho dessa história. Então, esse que nós chamamos hoje de museu, na verdade, ele foi criado como Casa da Roda ou como Casa de Caridade. E ele foi criado com a incumbência de receber crianças abandonadas dos seus pais à noite. E quem era responsável pelas essas crianças era a Irmandade de Santa Isabel, que é a mesma Irmandade dona do Hospital Santa Isabel. Então, os pais chegavam à noite, botavam a criança na Roda dos Expostos, tocavam o sino e a madre pegava a criança do outro lado. Então, aqui, ó, essa é a Roda dos Expostos que vocês estão vendo aí, ó. Então, se vocês verem a foto que eu tirei lá dentro do Cáritas aí, ó, tem um sininho do lado da criança. Então, os pais chegavam à noite, colocavam a criança dentro dessa Roda dos Expostos e eles tocavam o sino e a madre do outro lado pegava a criança. Aí você me pergunta por quê? Pô, mas isso parece ser horroroso. Não, muito pelo contrário. Isso era uma questão de caridade mesmo. Por quê, pessoal? Porque a maioria das crianças abandonadas eram filhos de portugueses ou de europeus com índios, com ex-escravo, com negros alforriados. E esses cruzamentos cruzados, que muitas das vezes o pai não aceitava a criança como filho seu, eram essas crianças que eram enjeitadas, que eram expostas, que eram colocadas dentro dessa Roda dos Expostos. E o que é interessante também, é uma coisa que eu já falei nas minhas aulas, é que quando a criança era colocada na roda e a Irmandade de Santa Isabel pegava essa criança era batizada com o nome do santo do dia e mais o sobrenome exposto. Então, por exemplo, se a criança foi abandonada no dia de Santa Bárbara, ela vai receber o nome Bárbara Exposta. Se ela foi colocada, era de sexo masculino, no dia de São Miguel, ele vai receber o nome Miguel e o sobrenome Exposto. Então, ele vai ficar como Miguel Exposto. E o interessante, eu já falei aqui em aula e vou tornar a falar, é que o interessante dessa história é que quando eu fiz o meu primeiro livro sobre Cabo Frio, roteiro histórico, eu descobri através de uma entrevista com o seu Célio Mendes Guimarães que haviam algumas poucas pessoas vivas que foram expostas nessa Roda dos Expostos. Lembrando que a Roda dos Expostos ela funcionou durante 100 anos, de 1840 até 1940. E cerca de 350 crianças foram expostas nessa roda aí. Então, aí centenas de pessoas foram expostas e algumas delas viviam pelo menos até 2 anos atrás, bem idosos, e viviam. E era muito possível viverem, porque hoje eles teriam em torno aí de 80, 90 anos. Então, eles eram expostos dentro dessa Roda dos Expostos e muitos deles sobrevivem ainda hoje e têm esse sobrenome Exposto. Se você conhecer alguém que tenha esse sobrenome Exposto em Cabo Frio, com certeza o avô dessa pessoa, a avó, a bisavó dela, foi exposta na Roda dos Expostos que ficava no Cáritas.
Outra questão aqui, pessoal. Em ordem de D. Pedro II e por ocasião da sua visita, foi construída uma guarita de pedra para proteger a fonte do Itajuru, com o teto decorado com azulejos importados e com o brasão do Império. Então, aqui, ó, nessa questão, eu estou querendo saber de vocês em qual ano foi colocada por D. Pedro I, foi feita aquela guarita que tem ali na fonte do Itajuru. A fonte do Itajuru é um dos monumentos históricos de Cabo Frio menos conhecido. As pessoas não percebem, elas vão e voltam para o centro de Cabo Frio e não percebem que ali tem esse lugar magnífico, inclusive um lugar lindo para tirar fotos de casamento, aniversário, de 15 anos, um lugar lindíssimo, que é a fonte de Itajuru, totalmente cercada. A fonte de Itajuru ela fica uns 200 metros depois daquele terminal da Salineira ali do lado do convento. Então, no terminal ali onde o pessoal pega o ônibus da Salineira, do lado do convento, do centro, se você andar naquela rua 200 metros para frente, você vai parar em frente à fonte do Itajuru. E na fonte do Itajuru, D. Pedro II, quando visitou Cabo Frio, ele mandou inaugurar uma guarita de proteção da fonte. E o que é interessante aqui é perguntar isso. Quando que foi posta essa guarita? E o meu amigo Lucas aqui, Viana, respondeu corretamente. A guarita foi colocada em 1847. Excelente, Lucas. E ela foi colocada quando D. Pedro II veio a Cabo Frio. E lembrando, só uma provocação histórica, quem patrocinou a vinda do imperador para Cabo Frio foi um dos maiores traficantes de escravos do Brasil, que vivia em Cabo Frio e Búzios. Ele tinha muitas residências, fazendas, muitas terras, tanto na região de Búzios como na região de Cabo Frio. E esse traficante de escravos, José Gonçalves, foi tão importante para a história do Brasil e para a história da nossa região, que a praia de José Gonçalves é uma homenagem a ele. Ano passado mesmo teve uma grande briga aí, no início de 2020, inúmeras pessoas, inclusive historiadores, como meu amigo Moisés, como o Chicão, importantes historiadores quiseram retirar o nome da praia José Gonçalves, quiseram mudar, tirar o nome dele da praia. Só eu e o Luiz Guilherme fomos contra a retirar o nome do José Gonçalves da praia. Até porque, historicamente falando, não são só coisas boas que marcam a história. Coisas ruins também marcam a história. Então, eu acho importante ter aquela praia lá, chamada José Gonçalves, em nome de um grande traficante de escravos, para nós sempre lembrarmos do horror da escravidão e do horror do tráfico negreiro. Então, eu acho que é importante ficar por conta disso. E ela está dizendo aqui que congelou. Não sei se é verdade. Aí eu queria que vocês pedissem aqui, mas para mim aqui está normal. Mas eu vi aqui, falar aqui que congelou a imagem. Para mim está normal. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Se pudesse dar mais outro feedback aí, se está congelado de fato ou não, eu agradeço. Mas só para vocês entenderem que esse José Gonçalves, que bancou aí a vinda, patrocinou a vinda do D. Pedro II, ele foi um grande traficante de escravos, inclusive ele perdeu muito do que ele tinha. Está congelado? Parou? Parou, né? E está ouvindo não? Nem ouvindo. Então, vou ver se eu consigo falar aqui. Voltou, acho que voltou. Voltou, pessoal. Obrigado aí, voltou. Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre já que voltou, falar um pouquinho sobre José Gonçalves. O José Gonçalves, como eu falei, ele era traficante de escravos, e quando o tráfico de escravos da transatlântica, ou seja, da África para o Brasil, ele foi proibido através da lei Eusébio de Queiroz, em 1850, ele continuou traficando ilegalmente. E por conta disso, ele vai ser punido pelo Estado, ele vai ser condenado ao Estado, pelo Estado português, que era o Estado que comandava o Brasil. Ele vai ser condenado
e ele vai ser, perdão, que já era, o Brasil já era independente nessa época, estava no reinado do Dom Pedro II. Ele vai ser condenado e ele vai perder todos os seus bens, porque ele estava traficando escravos ilegalmente e usando aquela praia de Tucuns e de José Gonçalves como porto, o porto para descerem os escravos. E por ela ser uma praia bem escondida, ela já é escondida hoje, quanto mais na época. Então ele estava usando aquele local ali como local de desembarque dos escravos. Ele foi descoberto, foi denunciado e ele perdeu todos os seus bens. Então ele foi punido extremamente, de maneira muito severa, para o próprio Eusébio de Queiroz, que era o ministro e que deu o nome à lei que acabou com o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Então, só para a gente tem que ressaltar isso aqui. Então, tá. Ela falou que aqui minha internet caiu. Obrigado. Zima botou, tá normal. Obrigado aqui, pessoal. Eu que pensei que tinha caído. Obrigado. Então, vamos lá. Então, voltei aqui, ó. Então, aqui, isso aqui que o Dom Pedro II construiu. Ele construiu, foi essa guarita aqui, ó. Essa guarita que ele construiu. Se vocês repararem, em cima dela aí, é claro que essa guarita é de 1847, ela é muito antiga, mas dá para ver ainda os azulejos com símbolo do Império. Então, os azulejos dela tinha símbolo aí do Império. Então, esse aí que é a nossa fonte do Itajuru. E deixa eu falar agora um pouquinho sobre a importância da fonte. Qual é a importância dessa fonte, pessoal? A importância dessa fonte é o fato de que ela era o único lugar de água potável dentro do centro de Cabo Frio. Isso quer dizer o seguinte, só para você ter ideia da importância desse lugar. Por isso que, para mim, a fonte do Itajuru é, de fato, o patrimônio mais importante de Cabo Frio, mesmo ele sendo o menos visitado, o menos visto, o menos percebido. E por que ele é tão importante? Porque ele é o único lugar de água potável em toda a região do centro de Cabo Frio. E a água aí, ela brota naturalmente. Por isso que o nome é Fonte do Itajuru. Ela é uma fonte. E ali atrás dessa guarita, vocês veem água nela. E até os anos de 1950, tinha muita água que brotava nessa fonte. E essa fonte, até o ano de 1950, ou seja, até 70 anos atrás, era através dela que essas casas todinhas do centro de Cabo Frio eram abastecidas com água. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que essas populações de Sambaqui, a população dos índios tupinambás que viveram nessa região, só viveram nessa região por conta dessa fonte do Itajuru, porque esse é o único lugar aí em torno do centro que existe água doce de maneira natural. Fora daí, da fonte do Itajuru, só nas Restingas que conseguiria encontrar água potável, água doce. Então, a importância desse lugar é esse fato. É o fato que era o único lugar que tem água doce, ou seja, água potável, água para beber, e água para utilizar para fazer comida e tantas outras coisas, para se lavar, era somente aí na fonte do Itajuru. E a água dessa fonte abasteceu a cidade até 1950, quando a cidade começou a receber muita gente e ficou inviável o abastecimento por meio dela. E aí a água veio através do... Eu não vou falar de onde veio através, porque tem questões sobre isso. Mas a água veio através de um rio famoso, que nós vamos ter questões sobre ele agora. Então começou a vir, mudou da fonte do Itajuru para esse rio. Então vamos aqui nessas questões nossas, que a primeira questão é sobre essa. É sobre ela, ó. O rio que abastece de água Cabo Frio e região é o Rio Macaé, Rio Una, Rio São João ou Rio Gargoar. Então, pessoal, é esse rio aí que vai pegar e vai abastecer a todas as cidades da região dos lagos, não só Cabo Frio, ele abastece Cabo Frio e a região dos lagos toda, sai a água desse rio. Saía, como eu falei, a água do torno do centro, da fonte do Itajuru, a partir de 1950, vai ser não só a cidade de Cabo Frio, mas toda a região dos lagos será abastecida através desse rio. E que rio é esse? A pergunta é essa: que rio é esse? Se é o rio Macaé, o rio Una,
o Rio São João ou o Rio Garguá? O que vocês acham aí, pessoal? Qual o rio que vocês acham que é o mais importante que nós temos aqui e que abastece todas as cidades da região? Então, ó, o rio é o Rio São João. O Rio São João que se forma em Silva Jardim, entre Silva Jardim, Nova Friburgo e Macuco. É esse rio que deságua, que tem a foz ali em Cabo Frio. A foz dele fica entre o município de Cabo Frio e o município de Casimiro de Abreu, aonde fica entre Santo Antônio, que pertence a Cabo Frio, e Barra de São João, que pertence a Casimiro de Abreu. Ali que é a foz do Rio São João. Então, é esse Rio São João, que tem 120 quilômetros de extensão, um rio muito grande. É ele que abastece de água a cidade de Cabo Frio e toda a região. Então, eu botei até um comentário aqui, ó. O Rio São João é responsável pelo abastecimento de água dos municípios da região dos Lagos, possui até uma represa chamada Represa de Jurtonaíba, que todo mundo conhece, muito famosa. Represa de Jurtonaíba, com o fim de represar água para o abastecimento das cidades litorâneas. Então, galera, é através do Rio São João que todas as cidades de Cabo Frio são, da região dos Lagos, inclusive Cabo Frio, são abastecidas por água. Então, eu acho que na prova de meio ambiente aí, de guarda ambiental, guarda marítimo, tem aí uma provável, pode ter uma provável questão sobre o Rio São João, já que ele é o principal rio de toda a região dos Lagos. Ele é o principal rio para Búzios, para Cabo Frio, para São Pedro, para Arraial do Cabo, porque todos esses municípios, a água que nos chega até nós, a água aí da Prolagos, advém da represa de Jutonaíba e advém do Rio São João. Então, esse é o rio mais importante que nós temos aqui. Aí a foto dele, ó. É esse rio lindíssimo aí, ó. Aí é uma foto aérea do Rio São João. Lembrando também que tem um local muito interessante no Rio São João, que ali na região de Barra de São João, que é o Morro de São João, e que muitos geólogos e muitos paleontólogos e tal afirmam que ali era um vulcão, um vulcão adormecido. Ele tem todo um aspecto de vulcão, mas de fato nunca foi provado se aquilo ali de fato era um vulcão adormecido. Mas muita gente diz, inclusive grandes pesquisadores afirmam que no Morro de São João, que fica de frente ao Rio São João, ali em Barra de São João, que esse morro ele é um vulcão adormecido. Então aí são as histórias que as pessoas contam, mas que não tem tanta comprovação científica. Nossa questão 8 aí, ó. Cabo Frio possui os rios. Eu estou perguntando o seguinte, ó. Quantos rios Cabo Frio possui e quais são eles? Então, ó, Cabo Frio possui os rios. Letra A, Una, Garguá e São João. Letra B, São João somente. Letra C, São Jacinto, São João e Unamar. Letra D, Una, São João e Macaé. Ou letra E, Cabo Frio, não existe rios em Cabo Frio. E aí, pessoal, o que vocês acham que é a resposta dessa questão aí, ó? Ou seja, Cabo Frio possui quais rios? Quais rios que nós temos existe em Cabo Frio? Ou seja, é o Rio Una, Garguá e São João somente, São Jacinto, São João e Unamar, Una, São João e Macaé, ou não existe rios em Cabo Frio? Olha, eu acredito que se eu começasse com essa questão, a maioria das pessoas que estão vendo a aula iriam responder a letra E, que não existe rios em Cabo Frio. Porque quando eu falo para as pessoas que no meu roteiro ambiental tem inúmeros rios em Cabo Frio, as pessoas ficam assim olhando para mim meio chocada. E elas não sabem que Cabo Frio possui rios. Mas, na verdade, Cabo Frio tem 3 rios. E esses rios são a letra A lá, ó, o Rio Garguá, Una e o Rio São João. Então, o Rio Una, Garguá e São João são os 3 rios de Cabo Frio. E essa foto que vocês estão vendo aí, ó, é a foto do Rio Una. Ou seja, o Rio São João é o responsável, como eu falei. Daí eu botei um comentário errado. Mas o rio que está na foto ali, ele é o Rio Una. Esse rio passa em frente
a chácara da família da minha mãe, ali em Campos Novos. Então ele vem lá do segundo distrito, bem lá da região de Araçá, e vem vindo, passa por Campos Novos e ele vai desaguar lá na Praia Rasa. Então, a praia que fica entre o município de Búzios e Cabo Frio é a foz dele, que é onde essa foto do Ernesto Galeotto está mostrando aí. Ó. O Ernesto Galeotto está mostrando um pedaço do rio e a foz do rio que fica ali na Praia Rasa. Então, Cabo Frio tem 3 rios, os 3 rios ficam todos eles no segundo distrito. Então, o rio Una, Garguá e São João. O rio Una, ele fica ali em Campos Novos, o Garguá fica ali em Unamar e o São João fica lá em Santo Antônio, que divide Cabo Frio com Casimiro de Abreu e é o rio mais importante que nós temos. Então aí, ó, seria uma boa pergunta de prova que com certeza muita gente ia errar, porque a maioria das pessoas nem acredita que Cabo Frio tenha rio e Cabo Frio tem 3 rios. Aí uma foto aérea muito legal, galera, que é a foto de Unamar. É a foto da região de Unamar, Aquários, na verdade, a foto aí está em cima do bairro Aquários. Então, é a foto que pega aí Aquários, Unamar, e mostra, na nossa direita aqui, ó, mostra um pedaço do rio Garguá e também das lagoas feitas pela extração de areia lavada. Então, aquela região ali do Unamar tem muitas lagoas, que é um grande dano ambiental feita através da extração de areia lavada. Então, vamos aqui. Vamos avançar. Ó, as praias cabofrienses do segundo distrito são... Daí eu quero saber de vocês quais são as praias que existem no segundo distrito de Cabo Frio. Então, a letra A, Unamar e Aquários. Letra B, Pontal, Aquários, Unamar e Rasa. Letra C, Pontal, Aquários e Unamar. Ou letra D, somente a praia de Unamar. Então, galera, o que vocês acham aí? Ó? O que vocês acham aí quais seriam as praias de Cabo Frio? No segundo distrito. Lembrando que eu não estou falando do primeiro distrito, mas eu estou falando somente do segundo distrito. Quais seriam essas praias aí? Então, pessoal, as praias de Cabo Frio no segundo distrito, para surpresa de muita gente, são 4 praias. Cabo Frio tem a primeira, vamos botar lá da divisa lá do Rio São João. Estou indo de lá para cá. A primeira praia de Cabo Frio seria, do segundo distrito, seria a praia de Pontal, que seria a última nossa, que lá na divisa com Barra de São João, ali onde é a foz do Rio São João. Então nós temos a praia do Pontal. Logo depois da praia do Pontal, temos um pedaço, que é a praia de Aquários. Depois nós temos a praia de Unamar, que é uma praia enorme. E por último, nós temos a praia Rasa. E muita gente que acha que o bairro Rasa é um bairro que pertence a Búzios. Mas a praia da Rasa, a maior parte dela pertence a Cabo Frio. Parece que o que pertence a Búzios são cerca de somente 200 metros. O restante ali, tudo pertence a Cabo Frio. E Cabo Frio, obviamente, não dá nenhuma importância para essa praia, não dá nenhuma importância para esse patrimônio ambiental que nós temos. Mas, na verdade, é a nossa 4ª praia aí do segundo distrito. Então, só no segundo distrito, nós temos 4 praias. Pontal, Aquários, Unamar e Rasa. Só para vocês terem ideia, eu vou colocar depois aí, até com uma maneira de provocar a Prefeitura de Cabo Frio, ela coloca no site dela que Cabo Frio só tem 7 praias ao todo. E uma ilha, que é a Ilha do Japonês. Eles botam uma ilha e 7 praias no portal da Prefeitura de Cabo Frio. E eu vou botar aí no comentário, logo após acabar o vídeo, para vocês verem o absurdo. E só em Unamar, na região ali do segundo distrito, Cabo Frio tem 4 praias e 3 rios. Então, também o site da Prefeitura não fala nada sobre os rios de Cabo Frio. E nesse meu livro aí, o Roteiro Ambiental e Patrimonial da Cidade de Cabo Frio, eu falo de 20 praias, 12 ilhas e 3 rios. Além de falar sobre o Parque Estadual da Costa do Sol, Parque da Preguiça e tantos outros parques municipais aí que podem cair na prova de vocês. Então, vamos aqui, ó. A resposta lá para a prova lá, da questão lá é, como eu falei, Pontal, Aquários, Unamar e Rasa. Então, vamos lá, galera.
E lembrando aí, como eu falei, a Praia Rasa divide Cabo Frio de Búzios. Essa daí é a Praia do Pontal, ó. Essa praia linda que vocês estão vendo aí, ó. Esse pedacinho aqui, eu vou passar o mouse em cima dela, ó. Isso aqui é o Rio São João, ó. Aqui é a foz do Rio São João. É o Rio São João encontrando com a praia, encontrando com o mar. Do lado direito aqui, ó, aqui é Barra de São João, ou seja, o município de Casimiro de Abreu, um lugar lindíssimo, sobretudo essa beira desse rio aí. É um lugar lindo que fazem casamento, fazem festa ali, piquenique. Lá atrás, lá é o Morro do São João, que eu falei com vocês, ó. O morro que as pessoas dizem que é um vulcão adormecido, inclusive ele tem todo o formato de vulcão mesmo, todinho o formato de vulcão. Aqui, ó, onde eu tô passando o mouse agora, galera, ó, aqui é Cabo Frio e aqui que é a prainha do Pontal. Essa seria aí a primeira praia aí do segundo distrito, ou a última, depende da visão que você está falando. Ela pode ser a primeira ou a última. Então, ela seria a primeira praia, que é a Praia do Pontal, e a Praia Rasa seria a última praia aí do segundo distrito, ou seja, a nossa quarta praia. Então, aqui, como eu falei com vocês, é o Rio São João, o encontro dele com o mar, e do lado de cá fica Casimiro de Abreu, com o bairro, com Barra de São João, o lado de cá, o bairro de Santo Antônio e a prainha do Pontal. E aqui, ó, estão as duas pontes. A ponte caída, que na verdade muita gente acha que é uma ponte, que era uma ponte para passar carro e não era. Essa ponte é uma ferrovia, era para passar trem e não para passar carro. Ela desabou no final dos anos 50, início dos anos 60. E lá atrás é a ponte normal, a ponte de carro que tem ali entre os bairros de Santo Antônio e Cabo Frio, o bairro de Barra de São João. Então vamos aqui na nossa questão 10. Ó, questão 10. Entre os parques e unidade de conservação de Cabo Frio, há um que é particular. Eu me refiro ao Parque da Preguiça, ao Parque Natural Municipal do Mico-Leão Dourado, ao Parque Estadual da Costa do Sol, ao Campo de Dunas do Peró. Galera, cuidado com essa questão, que seria uma excelente questão de prova. Por quê que seria uma excelente questão de prova? Porque em Cabo Frio tem tem quase uma dezena de parques, perdão, não chega a uma dezena, mas temos quase aí uma dezena de parques, e de APA, e também de APP, como também o Parque Estadual da Costa do Sol. Só que um desses parques, somente um deles, é particular, ou seja, ele não é público, ele não é do governo municipal, nem do governo estadual, nem da União. Ele tem um dono. Então eu estou querendo saber de vocês qual desses parques aí que ele é de uma pessoa, de um dono, ou seja, ele tem um dono, ele é privado. Seria ele o Parque da Preguiça? Seria ele o Parque Natural Municipal do Mico-Leão Dourado? O Parque Estadual da Costa do Sol? Ou o Campo de Dunas do Peró? Então, o que vocês acham aí que seria a resposta para essa questão? Então, vamos a ela. É a letra A, é o Parque da Preguiça. O Parque da Preguiça, que fica em Unamar, é uma região muito legal, porque esse parque aí tem muitas preguiças, como tem muito mico-leão dourado, tem muita... a fauna e a flora dele é muito rica, de região de Mata Atlântica, e ele pertence ao ambientalista Ernesto Galiotto. Então, ele que é o dono do Parque da Preguiça. Então, o Parque da Preguiça pertence a ele. Então, ele é o único parque particular de toda a cidade de Cabo Frio. Aqui, ó, são fotos que eu tirei lá na praia, numa praia secreta de Cabo Frio, que quase ninguém conhece, quase ninguém vai. Essa praia tem duas partes, eu estou mostrando as duas partes dela. No lado direito aqui, ó, é quando você desce a praia. É chamada Praia da Amendoeira. E aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, aqui, não sei se dá para vocês verem, aqui é a amendoeira que um pescador plantou há muitos anos atrás, e por isso botaram o nome da praia de Praia da Amendoeira, que na verdade é uma planta invasora que está aqui, que está na praia, que ela não é uma planta de Mata Atlântica. Então, pessoal, aqui é a chamada Praia da Amendoeiras. Essa praia divide o município também de Cabo Frio com Búzios. E do lado aqui, ó, esquerdo, é o outro lado dessa praia. São duas prainhas muito pequenas, chamadas aí de Praia da Amendoeiras. Para se chegar nessa praia, você tem que ir
para a Praia do Calunga, que ou muita gente chama a Praia do Calunga de Pontal do Peró ou Portal do Peró, também chamam ela de Caravela do Peró. É aquela praia que você entra lá na entrada do IFE de Cabo Frio, você tem que entrar ali em direção à Praia do Calunga, e ali você vai pegar uma trilha, e essa trilha leva uns 50 minutos aí dentro do mato, até chegar nesse paraíso ecológico, que é a praia, que é essa praia secreta aí, a Praia de Amendoeiras. Então, uma praia linda, que eu gosto muito de fazer trilha com o meu amigo, o professor Daniel. Então, também mandar um abraço aqui para o meu amigo Bruno, aqui, ó. Excelente aula, meu amigo. Muito obrigado, Bruno. Bruno é parceiro. O meu próximo livro agora, o prefácio é dele, a apresentação é dele. Grande parceiro aí, Bruno. Então, vamos para a nossa última questão aqui, ó. Então, perguntando, a Praia da só se chega por meio do mar ou descendo de rapel até ela? Então, eu estou fazendo uma pergunta sobre uma outra praia secreta de Cabo Frio. Essa praia aí, só para você ter ideia, não tem foto dela e nem tem o nome dela no Google. Essa daí é desconhecida totalmente. As pessoas não a conhecem. E, além do mais, essa praia só existe de manhã ou em maré vazante. Na maré cheia, essa praia não existe, ela simplesmente some. Ela some. E essa praia, você só chega a ela ou por meio do mar, através de embarcação, lancha, barco, canoa havaiana, ou descendo de rapel até ela. Você tem que pegar uma trilha para essa praia e lá, em cima dessa trilha, o morro, você tem que descer de rapel até ela. E várias pessoas fazem isso, tá, gente? Muita gente pagam aí, tem até grupos aí que cobram para fazer as pessoas descerem de rapel até essa praia. Aí eu estou perguntando para vocês, que praia é essa? Que praia é essa de Cabo Frio que você só chega através do mar ou descendo de rapel até ela, que não tem como ir a pé até essa praia? Essa praia seria a Praia da Fofa, que é uma outra praia secreta. Todas essas praias aí estão no meu livro, tá, galera? Só a Praia Brava aí não é uma praia secreta, mas é também uma praia de difícil acesso. A Brava é praia de nudismo. Então eu quero saber de vocês aí, ó, qual é a praia secreta que eu estou me referindo? Que nem no Google tem seu nome e nem sua foto. Só para vocês terem ideia, para eu colocar a foto dessa praia no meu livro, eu tive que fazer um print do vídeo de drone do meu amigo Wallace Porto. O Wallace fez um vídeo sobre ela, mostrando algumas praias secretas de Cabo Frio, e eu tirei o print do vídeo dele, e é através desse print do Wallace aí que eu tenho a foto da Praia da Fenda. Então a praia aí é a letra C, a Praia da Fenda. E ela tem o nome Fenda, porque de fato ela tem uma fenda mesmo. E eu vou mostrar para vocês o print que eu tirei do drone, da filmagem do drone dele. É essa praia aqui, galera, ó. Ó a fenda dela aqui, ó. Aqui, ó. Essa grande aqui do lado é a Praia Brava, aqui é a Praia da Fenda. Então, como vocês veem aqui, ó, ela tem morro atrás e dos lados, o que permite chegar até ela só através do rapel. E ela tem essa fenda aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver através do mouse meu aqui. Ela tem essa fenda aqui, e essa fenda que deu o nome a ela. Essa fenda tem uns 40 metros. Você entra dentro da fenda, vai lá até o final. Então é muito interessante. Então a Praia da Fenda é uma praia secreta de Cabo Frio, que ninguém conhece, nem a prefeitura sabe que ela existe, nem os moradores sabem que existe, e muito menos os turistas sabem que essa praia existe. Então, essa daí é a secreta Praia da Fenda, e é ela que você só chega pelo mar ou de rapel. Então, ó, eu quero agradecer a todos que ouviram aí, que assistiram a aula aí. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos aí. Um abraço aqui, ó. Vou falar o nome das pessoas aqui. O meu amigo Lucas Viana, que está sempre na aula. A André Araújo. A minha amiga Marília. A minha amiga Zilma, grande parceira, minha professora Zilma. E o meu amigo aí, Bruno aí. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos aí. Obrigadão.